Vamos lá, Fórum Mídias de hoje, 20 de fevereiro de 2026. O Tarcísio está assanhado, acabou o carnaval, ele tirou a máscara de candidato ao governo de São Paulo e assumiu, sem dizer declaradamente, mas pelas atitudes dele, a máscara de candidato a presidente da República. Deu já duas entrevistas, duas declarações que ele postou, inclusive, nas redes sociais dele, atacando a Acadêmicos de Niterói, atacando o presidente Lula, o PT, e se apresentando como alternativa a isso. Mas o problema em que todas as pesquisas mostram que mais preocupa o brasileiro é a segurança pública. E a gente tem que ver aqui o que o Tarcísio tem para apresentar para o povo brasileiro e para o povo de São Paulo como realizações do governo dele na segurança pública. Aqui é a Folha de São Paulo agora aqui, ó. Polícia mata 3 por dia de outubro a dezembro no trimestre mais letal da história de São Paulo. Olha! No quarto trimestre de 2005, o número de mortes provocada por agentes da polícia, por policiais, foi o maior de toda a série iniciada em 1996. O ouvidor das polícias pede mais transparência na corporação e investimento em armas não letais para a tropa. Policiais civis e militares deixaram um total de 834 mortos ao longo de 2025. Mostram dados publicados pelo governo estadual nesta sexta-feira passada, lá de janeiro. Trata-se do terceiro aumento consecutivo da letalidade policial, uma tendência que se inverteu a partir do primeiro ano do mandato de Tarcísio de Freitas. Ou seja, essa frase é marota, mas ela se inverteu pelo seguinte, é porque a letalidade policial caiu violentamente, estava caindo em São Paulo, e com a entrada do Tarcísio como governador, ela voltou a subir e disparou. A quantidade de mortes, aqui ainda a matéria da Folha, no último trimestre do ano passado, foi a maior registrada em 25 anos. Isso é o governo Tarcísio. Policiais militares em serviço mataram 242 pessoas de outubro a dezembro, algo inédito para qualquer trimestre desde 1996, ou seja, há 30 anos não acontecia isso que o Tarcísio trouxe para São Paulo e está querendo levar para o Brasil. Isso se refletiu na letalidade total, que considera também os casos com policiais civis e nos quais agentes de segurança estavam de folga. O Estado chega ao maior índice de mortes provocado pela polícia desde 2019. Naquele ano, o primeiro da gestão João Dória, policiais provocaram 867 mortes. A letalidade policial em 2025 é a maior desde a expansão do programa Olho Vivo, que implementou as câmeras corporais na Polícia Militar. O programa teve várias fases preliminares, mas começou efetivamente em 2020. Naquele ano de 2020, houve uma queda de 6% nas mortes, sendo que as câmeras ainda eram usadas por poucas unidades da polícia. Entre 2019 e 2022, se considerados apenas os batalhões da PM que haviam implantado o sistema, a queda chegou a 87%. Ou seja, o uso de câmera corporal na polícia fez a letalidade policial cair 87%. E por que no Tarcísio
ele voltou a aumentar. Lembram no governo dele que ele falou? Isso aí, pode se queixar, vão se queixar na ONU, onde for, no raio que os par. Né? As mortes, agora um detalhe, não é apenas a letalidade policial, é a letalidade do policial. As mortes de policiais em serviço também aumentaram durante a gestão Tarcísio. No ano passado, um total de 16 policiais, dos quais 13 eram PMs, foram assassinados durante seus turnos de trabalho. Em 2024, foram 14. O menor patamar de morte de agente de segurança em serviço ocorreu em 2022, o último ano antes do Tarcísio. Teve apenas 7 casos. Com a entrada do Tarcísio e o afrouxamento das câmeras de segurança, aumentou não só a letalidade policial, os policiais passaram a matar mais gente, como os policiais também viraram vítima do Tarcísio. Então, o governo Tarcísio é incompetente nas duas pontas. Mata as pessoas e mata a polícia. É essa política de segurança pública, de letalidade, de ter que partir para o confronto, dá nisso. Morre gente dos dois lados e a segurança pública continua. Né? O ouvidor da polícia, agora olha esses detalhes, Mauro Caseri classificou o aumento da letalidade como assustador, e né? Maior número em 30 anos. Ele diz que o número de equipamentos, preste atenção nisso, em uso divulgado pelo governo é irreal. Hoje, há 15 mil câmeras corporais contratadas pela PM. Dessas 15 mil câmeras corporais, na verdade, somente 7,5 mil, a metade, são utilizadas por turno, porque as outras ficam carregando. Com um efetivo de 60 mil PMs diariamente nas ruas, em média, considerando a parte da tropa que fica de folga, há câmera suficiente para cerca de 12,5% dos policiais. Então, mesmo essa conta da câmera, não é apenas 12% dos policiais que usam. Não há um investimento do Tarcísio numa câmera que comprovadamente salva a vida das pessoas, dos cidadãos e dos cidadãos policiais. Não há esse investimento. E, além do mais, o ouvidor sugere que haja um investimento maior em armas não letais, para o policial não ter que atirar, mas pistola de eletrochoque em baixa corrente, taser. Né? Agora, outra coisa, não é só letalidade policial, isso aqui é uma entrevista do Tarcísio de 11 de dezembro, agora, recente, 2 meses atrás. Tarcísio diz que São Paulo vive epidemia de feminicídios. É como se fosse assim, uma Covid-19. Não é? É uma epidemia. Ele não tem nada a ver com isso. Né? O governador admite o desafio do enfrentamento mas ele não está disposto a esse desafio, não é, Tarcísio? O governador de São Paulo afirmou nesta quinta que o Estado vive uma grande epidemia de feminicídios e prometeu intensificar ações de combate à violência contra a mulher. Como que ele vai fazer isso? A declaração faz referência ao maior número de casos registrados desde o início da série histórica. Foram 53 feminicídios em 2025. Aí, olha só, temos um grande problema, uma grande epidemia que é a violência contra a mulher. Temos que combater e vamos usar toda a energia necessária para isso. Aí, o que ele faz? Apesar do discurso, a proposta de lei orçamentária de 2026, enviada por Tarcísio à Alesp, reduz em 54% o orçamento destinado à Secretaria de Políticas para a Mulher. Olha só, para combater a epidemia, ele tira dinheiro da secretaria. Caiu de 36 milhões para 16 milhões.
Questionado, o Tarcísio argumentou que a secretaria tem função transversal e que as políticas são executadas por outras pastas, ou seja, feminicídio não é prioridade, é uma epidemia. Agora, isso aqui é que é curioso. O governador ainda afirmou que os números devem crescer nos próximos meses. Mulheres, cuidado! O governador de São Paulo está avisando que este recorde de feminicídio vai aumentar. E sabe por quê? Não vai ser pelo aumento da violência, não, segundo o Tarcísio, mas por maior procura das vítimas por ajuda. Alzenha, feminicídio é o assassinato da mulher. Eu quero saber como é que uma mulher assassinada vai pedir ajuda para o Tarcísio. É num centro espírita? É muito cinismo dizer que o aumento de feminicídio vai ser por uma maior procura das vítimas. Os corpos vão sair rolando até a secretaria do Tarcísio. Agora, aqui no primeiro ano dele, olha só, dados criminais no estado de São Paulo, no primeiro ano dele, vítimas de feminicídio aumentou para 195. Total de casos de estupro aumentou, era de 12.200 para 13.339. Caso de estupros de vulneráveis, ou seja, pessoas com deficiência ou menores e tal, aumentou de 9.400 para 10.250. Pessoas mortas por policiais em serviço aumentou de 247 para 335. Ou seja, a letalidade, o feminicídio e o estupro aumentaram no Tarcísio já desde o primeiro ano do governo dele. Aqui tem um gráfico mostrando. Aqui em cima, vocês vejam que os números estavam altíssimos. E, de repente, de 2020 para 2022, é essa queda acentuada ladeira abaixo. Em 2022, o número de letalidade policial estava em 421. Anote esse número, 421. Aí vamos para o primeiro ano do governo Tarcísio, 2023. Já saltou para 504. Você veja que aqui a ladeira voltou a subir novamente com o Tarcísio. 2024 já saltou de 500. Olha só, era 422, 421, saltou para 504 e já em 2024 foi para 813, um aumento de 64%. E em 2025 foi para 834, quase chegando aos níveis anteriores, quando não havia câmera corporal. Né? Aqui estão os índices, olha. O gráfico mostrando esse lado mais cheio aqui do lado esquerdo, como era a violência antes, esta queda acentuada que tem aqui, esse U, que foi a adoção das câmeras corporais, e aqui o U subindo de novo em 2023, 2024, 2025 com o Tarcísio. E aqui a mesma coisa, o feminicídio em 2025, olha, São Paulo disparado na frente. Ah, mas Mélio, o São Paulo é o estado mais populoso, mas mesmo fazendo a comparação com a população, São Paulo é o estado que mais mata a mulher do Brasil. E aí eu publiquei lá na revista Fórum, logo no primeiro dia depois do Carnaval, que o Tarcísio foi lá às redes dele, criticando, virou sommelier de desfile de escola de samba. No Carnaval, Tarcísio rasga a fantasia de candidato à reeleição em São Paulo e joga no lixo. Acabou o Carnaval, ele tirou a máscara de... O governador de São Paulo, isso aqui é o texto meu lá na Fórum, não resistiu ao desfile da Acadêmicos de Niterói em homenagem ao presidente Lula. Tarcísio reagiu como se o desfile, que não o cita em momento algum, fosse uma ofensa pessoal a ele. Ele não se conteve, rasgou a fantasia de candidato à reeleição ao governo de São Paulo e jogou no lixo. Com isso, mostra que seu sonho é ser presidente do Brasil
e não o prêmio de consolação, que seria continuar à frente do governo de São Paulo. Em vez de falar de seus planos para os próximos 4 anos em São Paulo, o que fará para conter o recorde de feminicídios, o aumento da letalidade policial, que dobrou em relação ao governo anterior, a corrupção em sua Secretaria de Fazenda, onde apenas um auditor levou 1 bilhão em propina, o Tarcísio resolveu agir como sommelier de desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro e criticar a acadêmicos de Niterói. De quebra, o governador de São Paulo fez ataques ao governo do presidente Lula, oferecendo alternativas para o país e não para São Paulo, estado onde ele ainda é governador e, pelo menos até o outro dia, candidato à reeleição. Mas é aquilo que nós mostramos aqui. Já está em plena execução o plano da mídia e do mercado de ressuscitar a candidatura do Tarcísio. Os ataques ao Flávio Bolsonaro vão começar a crescer, ele vai começar a ser cobrado pela mídia e o Tarcísio vai continuar dando declarações em relação ao governo do presidente Lula e ao Brasil, porque o projeto deles, que como eu já tenho desenhado aqui desde sempre, é esse aqui, ó. Tarcísio Pinochet do Brasil, um golpe militar no Brasil, um novo golpe, uma nova ditadura no Brasil, para fazer isso aqui, a privatização da Petrobras, da Caixa Econômica e do Banco do Brasil, como a Folha de São Paulo destacou num editorial de primeira página. Está lá, privatizar Petrobras, Caixa e Banco do Brasil. Esse é o objetivo do governo. E, para isso, do governo que eles pretendem pôr no Brasil, que é o do Tarcísio, e, para isso, eles precisam disso aqui, ó, de um privatista como Tarcísio, que já chegou em São Paulo, privatizou a EAD, privatizou a Sabesp, e querem que ele vá lá bater o martelo da Caixa, bater o martelo do Banco do Brasil e bateu o martelo da nossa joia da coroa, nossa Petrobras. Mas, para isso, tem que ter a mão forte do Pinochet, da ditadura. É isso que eles querem para o Brasil, e o Tarcísio acabou o carnaval, ele tirou a máscara de candidato ao governo de São Paulo. Ele é candidatíssimo à presidência da República, apoiado pela mídia, apoiado pelo mercado e apoiado pelos militares. Foi isso o Fórum Mídias de hoje, que volta como um corte às 14 horas aqui na TV Fórum. A gente está caminhando agora para o encerramento do programa, mas antes de encerrar, cumprir o nosso compromisso de dar informações que a gente trouxe da nossa manchete. A primeira quebra de sigilo da esposa do Moraes, da Viviane, aconteceu na Baixada Santista. Então, segundo a investigação, foi na unidade da Receita Federal da Baixada Santista, em Guarujá, na vizinha de Santos. A profundidade da invasão foi limitada. O rastro digital indica que os dados visualizados foram de natureza cadastral. Nome, CPF, data de nascimento, nome dos pais, porque a pessoa que fez a consulta não possuía permissão para alcançar camadas mais sensíveis, como declaração de imposto de renda ou movimentações bancárias detalhadas da Viviane. Ou seja, foi uma tentativa de... Aí não teve permissão. Isso. Tem que ver os outros dois, são 4, né? Alexandre de Moraes mandou intimar o presidente da Unafisco, falamos disso mais cedo, o Kleber Cabral, que comparou autoridades ao PCC. Ele fez uma fala. Então, tem essa reportagem. Ele vai ter que depor a Polícia Federal. Não se sabe por que ainda ele foi convocado. Se foi por causa da fala dele ou... Eu imagino que seja, né? Porque o cara fazer uma declaração dessa, de que é mais fácil investigar o PCC do que o Supremo, a Receita não tem que investigar o Supremo.
A gente falou da mulher do Ramagem mais cedo, e ela, agora o Globo acabou de dar que a Rebeca, a mulher do Ramagem está dizendo que está sendo vítima de perseguição política. Porque o procurador-geral de Roraima, Tirone Mourão, pediu que ela pare de trabalhar. Ela tem que fazer o trabalho presencial e ela quer continuar trabalhando à distância. Falou, mesmo de graça eu trabalho à distância. Ela não quer perder o cargo, na verdade, né, Antônio Melo? Mas agora ela já conseguiu lá os 78 dias de férias, né? Vai ficar lá fora. Depois ela vai ter que responder aqui auxílio à fuga, né? E, finalmente, o ministro Alexandre Padilha falou da pesquisa sobre a polilaminina, que foi uma descoberta importante de pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vamos ouvi-lo para encerrar o programa. Hoje é um marco importante, primeiro, para as pessoas e as famílias de quem sofreu uma lesão medular, sobretudo aguda, mas também as lesões crônicas. A professora Tatiana traz também a perspectiva da possibilidade do uso também desse produto também para as lesões crônicas. Quem sofre uma lesão medular, seus familiares, a cada avanço científico, tecnológico, é sempre uma nova esperança renovada, um novo esforço. E para nós é muito significativo, como já foi dito aqui, que a gente possa estar aqui no dia de hoje, no começo do ano, vendo a aprovação pela Anvisa do estudo clínico em fase 1 de um produto que é um produto de inovação radical, 100% nacional, numa universidade pública, fruto do esforço dos pesquisadores, da professora Tatiana, que coordena esse laboratório na UFRJ, de todos os envolvidos, ao longo de anos, né? Com mais de 2 décadas de esforço, de dedicação, de persistência, né? O Ministério da Saúde teve, desde o começo, apoiando, inclusive financeiramente, esse esforço, e a gente poder ver isso acontecendo no Brasil, a partir do estudo na universidade pública, poder chegar numa parceria com a empresa nacional, o Laboratório Cristália, que já participou também de outros desafios que nós tivemos. Tá aí, eu trouxe esse assunto que deu muita repercussão, sempre está dando ainda, né, nas redes sociais, a pesquisa em torno da polilaminina. É isso aí, Antônio Melo. Ficamos por aqui, sextamos, a gente está de volta na segunda-feira, né? Até segunda. Bom final de semana para você e para todo mundo aqui da fora. Não esqueça de deixar o like aí, mesmo o programa acabando. O like faz com que o Google fale, opa, muita gente gostando do programa aí, vamos mostrar para mais gente aí, porque o interesse deles é que as pessoas fiquem assistindo as coisas. Então, colabore aí, pelo menos com o like. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Até segunda, Antônio Melo. Até segunda para você também e para todos. Bom final de semana. Aproveitem.